Bem, olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao terceiro e último dia da formação Renováveis para Jornalistas. Eu sou a Joana Fernandes, sou gestora de comunicação da ALER e serei eu que estarei a acompanhar-vos durante esta manhã. Ora, para quem esteve nos dias anteriores desta formação, ou para quem não esteve, aliás, o que nós falámos durante estes últimos 2 dias. No primeiro dia falámos acerca do enquadramento global das energias renováveis, acerca da transição energética, de fontes de energia, de recursos e de tecnologias de energias renováveis. Falámos também acerca do sistema elétrico, da estrutura de mercado, das tarifas, dos segmentos de mercado e dos desenvolvimentos nacionais e dos protagonistas nacionais. Portanto, foi sim uma enchente de informação a que todos tivemos acesso. Não sei se agora vocês já sabem as terminologias todas de cor e já sabem diferenciar todos os termos, porque foi de facto aqui uma grande enchente de informação. Ainda assim, eu quero dizer a toda a gente, não sei se já conseguiram aceder à primeira gravação do primeiro dia de formação. Nós vamos disponibilizar ainda hoje as apresentações que foram feitas no primeiro e no segundo dia, e vamos disponibilizar também o vídeo do segundo dia de formação. Portanto, o objetivo é qualquer dúvida que se chegue no futuro, que vocês consigam sempre consultar estes guias para vos atualizar da informação, porque é impossível uma pessoa conseguir relembrar-se daquela informação sempre constantemente. Portanto, tem ali um guia sempre presente para o que for necessário. Ora, hoje, por ser o último dia desta formação, nós achámos que seria útil a termos aqui um debate, uma coisa mais aberta e mais dinâmica de conversa, em que o nosso objetivo é também obter o vosso feedback e perceber quais é que são as vossas maiores dúvidas e ver se nós conseguimos ajudar-vos desta forma mais interativa e mais participativa também. Neste dia, o que nós temos pensado para estas 2 horas vai ser, nós vamos ter uma apresentação da Associação Angolana de Energias Renováveis e da Associação Moçambicana de Energias Renováveis. Estas duas associações são as associações parceiras desta formação e são as associações com quem nós trabalhamos sempre de braço dado, por assim dizer, quando estamos em Angola e quando estamos em Moçambique. E aqui o objetivo é que eles também se apresentem e que vocês possam aceder a estas associações caso necessitem de alguma informação específica em cada um destes países. Em terceiro lugar, vamos ter aqui uma experiência a ouvir a própria voz dos jornalistas. Portanto, nós convidamos 2 jornalistas para estarem presentes. Vamos ter um jornalista de Angola, que é o jornalista José Oliveira, e vamos ter um jornalista de Portugal, que é o jornalista Mário Batista, da agência de notícias Lusa. E, portanto, eles, melhor do que ninguém, vão saber explicar qual é que é a sua própria experiência no jornalismo, estando no terreno, quais são as maiores dificuldades que eles enfrentaram, como é que eles comataram essas dificuldades, como é que eles chegaram às pessoas quando as pessoas não lhes davam resposta, como é que eles conseguiam escrever acerca de temas que não conheciam ou que não sabiam assim tão bem o que é que significavam. Portanto, o objetivo é também que a quem estiver desse lado interaja com eles. Portanto, nós queremos que durante todo o processo de debate, caso surja alguma dúvida, estejam à vontade para a colocar através do chat da conversação. Em seguida, em último lugar, eu vou falar acerca da comunicação na ALER, o que é que nós fazemos especificamente enquanto agregadora de informação de energias renováveis nos PALOP, e vou falar um bocado acerca de qual é que é a nossa missão, o que é que nós fazemos nesta componente da informação, quais é que são também as maiores dificuldades que eu enfrento
ao escrever acerca de tópicos que não conheço, porque eu própria também não venho de energias renováveis, não é o meu background, antes pelo contrário, eu sou formada em jornalismo e em comunicação, e a minha experiência profissional, antes de vir trabalhar para a ALER, era exatamente em jornalismo. E, portanto, eu deparo-me com muitas das questões que vocês possivelmente também se deparam no dia a dia, não saber distinguir uma terminologia da outra, não ficar baralhada com tantos termos técnicos, com coisas que eu nunca tinha aprendido antes, e inclusivamente, se me fizessem a questão que a Isabel e que o Pedro, para quem esteve cá nos dias anteriores, fizeram nos 2 dias da formação, que é como é que avalia o seu conhecimento em energias renováveis, e eu diria que eu avaliaria o meu aí numa escala de 0 a 5 no 1. Portanto, era mesmo só sabia o básico de cultura, nem sei se diria que é cultura geral, mas o básico dos básicos de energias renováveis. Portanto, eu também deparei-me com muitas destas questões de como é que se escreve acerca de uma coisa que não se conhece. E vou também partilhar um bocado da minha experiência nesse âmbito. Em último lugar, vamos ter aqui um espaço de perguntas e respostas. Então, para dar-vos a voz também a vocês, para tudo aquilo que possa surgir, todas as perguntas que também não foram respondidas no primeiro e no segundo dia da formação, ou perguntas que vos tenham chegado mais tarde, para vocês estarem à vontade para as colocar, porque, como eu disse anteriormente, isto foi muita informação durante 2 dias, portanto, caso tenha surgido alguma pergunta específica acerca de energias renováveis que vocês queiram colocar, também vamos ter deste lado o Pedro, que deu o primeiro dia da formação, e a Isabel, que deu o segundo dia da formação, disponíveis para darem esse contributo e responderem a todas as vossas perguntas. Portanto, exatamente como nos dias anteriores e como eu disse ainda há bocado, durante as apresentações podem colocar as vossas perguntas através do chat e podem também ativar a opção de levantar a mão aqui em cima, e eu própria vou-vos dar permissões para ativarem a câmara e o microfone e podem fazer a vossa pergunta diretamente a quem de direito. E é como eu disse ainda agora, perguntas que tenham ficado da formação, estejam à vontade, estamos aqui hoje, é a oportunidade para responder a todas as dúvidas que ficaram, portanto, vamos a isso. Em último lugar, caso tenham problemas técnicos, alguma dúvida ou tenham perdido a ligação, contactem o nosso e-mail que vamos estar atentos e vamos estar a dar resposta durante este debate, certamente. Portanto, sem mais demoras, eu vou parar de partilhar aqui o meu ecrã e, sem mais demoras, eu estou a ver aqui, eu vou passar a palavra ao Vítor Fontes, que está aqui, e o Vítor é o presidente da ASAER e vai apresentar a ASAER. Portanto, Vítor, eu vou-te permitir, agora vou-te dar permissão para ativares o microfone e a câmara e vou-te tornar apresentador. E quando tu quiseres, Vítor, não sei se... Ok. Já estás aí. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Pronto. Olha, se vocês me permitirem, eu vou partilhar aqui só uma pequena, 2 ou 3 slides, só para fazer então uma pequena apresentação. Claro que sim. Muito simples. Por isso, eu penso que estarão a ver alguma coisa. Sim, estamos a ver. Pronto. O que é que nós queríamos... Portanto, falando um bocadinho e muito rapidamente da ASAER, penso que nós temos 10 minutos, é isso que está estabelecido, não é? Exatamente, exatamente. A ASAER é a Associação Angolana de Energias Renováveis, portanto é uma associação que congrega empresas e particulares
em Angola que têm algum interesse no desenvolvimento das energias renováveis em Angola. Portanto, é uma associação que foi criada em 2020, começou a funcionar em 2021, portanto ainda não temos 2 anos de funcionamento efetivo. Esta direção foi eleita em julho de 2021, portanto, e tem um mandato de 3 anos. Quais são os nossos objetivos? Promover as energias renováveis, procurar conectar as pessoas interessadas, não só pessoas como entidades, instituições, etc. Principalmente promovendo, na medida do possível, o nosso mercado, procurando fazer com que eventuais investidores, eventuais utilizadores que ainda tenham dúvidas sobre a utilização desta tecnologia, cada vez mais a utilizem. Informar, portanto, procurar, e daí o papel importante de uma boa relação com os órgãos de comunicação, procurar informar sobre o mercado, sobre tudo o que esteja relacionado com as energias renováveis em Angola. Para isso, também ajudamos a promover algumas atividades que têm vindo a ser desenvolvidas, nomeadamente o Grupo de Trabalho de Energias Renováveis, que tem ligado várias instituições, quer do Estado, como o Ministério de Energia e Águas, o Ministério de Economia e Planeamento, o Ministério das Finanças, o Instituto Regulador de Águas e Eletricidade, o IRCEA. Agora vamos também, por causa dos biocombustíveis, como sabemos, os biocombustíveis estão ligados à ANPG, então também estamos a trabalhar com a ANPG no sentido de promover essa possibilidade de aumentar o leque de variáveis ligadas às energias renováveis em Angola. Temos tido também, ou temos participado nas conferências que têm vindo a ser desenvolvidas, particularmente pelo gabinete H2 Diplo, que está ligado à Embaixada da Alemanha, para a promoção do hidrogênio verde, e tem-se vindo a dar alguma, ou tem-se procurado dar alguma visibilidade através também de webinars. Já fizemos um webinar à ASAER e temos promovido webinars de outras instituições, nomeadamente da ALER. Temos também participado em várias oportunidades de divulgação, nomeadamente, por exemplo, câmaras de comércio. Portanto, já fizemos atividades com a Câmara de Comércio Angola-Grã-Bretanha, com Angola-Índia. Portanto, essa é uma área que temos procurado desenvolver. Temos também procurado desenvolver ligações com outras entidades que têm o mesmo objetivo que nós, como é o caso quer da ALER, que já atrás referi, quer da AMER, que é a nossa associação irmã em Moçambique, e também com outras entidades regionais, portanto, a SABIA, que é a Southern Africa Biogas Association, a SACRI, que é a Southern Africa
portanto, para as energias renováveis e eficiência energética, também uma instituição da SADEC. Enfim, a atividade que temos vindo a desenvolver nestes últimos 2 anos, ainda não completamos 2 anos, na verdade, estamos mais ou menos num ano e meio de atividade efetiva, tem sido no sentido não só de promover as energias renováveis em Angola, como de criar laços com outras entidades que nos podem ajudar a atingir esse objetivo. Ou seja, como diz aqui o ponto 4, criar condições para que este setor de mercado cresça. Como nós sabemos, o setor das energias renováveis em Angola tem vindo a crescer, já há realizações, aqui ainda aparece em construção, mas na realidade já estão construídas várias centrais solares, nomeadamente a do Biópio, com 188,8 megawatts, e a da Baía Farta, com 96,7 megawatts. Estão em fase final de construção destas 7, pelo menos 3, no Lucapa, em Saurimo e no Luena. Estão também em construção. Nestes 3 locais não vão ser centrais solares apenas, na realidade são centrais híbridas que vão estar ligadas a novas centrais diesel ou a centrais diesel que já existiam, como é o caso de Saurimo e penso que no Luena também. E há também algumas centrais híbridas que a Prodel já tem em funcionamento, que são centrais com 2 mais 3, 3 diesel mais 2 solar, e que já estão em funcionamento em vários locais do país, desde da província de Cabinda, ao Huambo, Uís, em Sansa Pombo, no Huambo, no Longonjo, e vários outros locais. Portanto, um desenvolvimento muito importante é que finalmente há já autorizadas 2 centrais solares com envolvimento de entidades privadas, mas na realidade também públicas, porque na verdade em qualquer destes investimentos, estou a falar do Caraculo e do Quilemba Solar, no caso está a Sonangol envolvida. Portanto, o Caraculo é uma entidade, está a ser desenvolvido por uma entidade com a ENI, que agora é a Azul, e a Sonangol, que é a Solenova. Ele já tem em construção a primeira fase de 25 megawatts. Pensa-se que ainda entrará em produção este ano. O Quilemba Solar, que tem envolvidas a Total, a Sonangol e a Greentech, que vão ter uma primeira fase também de 40 megawatts, e que já está aprovado e está em preparação. Portanto, também se espera que talvez no próximo ano comece a construção efetiva da central. O setor tem vindo a despertar muito interesse. Como nós sabemos, tem havido um investimento do Estado muito grande, para além do que eu já referi, do Biópio e da Baía Farta. O Estado há neste momento vários compromissos do Estado, alguns deles já publicitados e com decretos presidenciais publicados, para investimentos muito grandes, nomeadamente 1.000 milhões, na ordem dos 1.000 milhões de euros, para o desenvolvimento
várias mini-grids, particularmente para o leste, com a MCA, e na ordem dos 2 mil milhões de dólares num investimento com a Sunáfrica e a Omatapalo para também construção de mini-grids e também para mais 2 grandes parques, um em Lauca e outro em Catete, com 400 e mais, parques muito grandes, mais 100 e tal megawatts, para que se também prevê a breve trecho. Portanto, há sem dúvida um grande interesse e o nosso papel é procurar envolver o máximo de entidades nesta atividade. Para isso, a atividade mais importante que desenvolvemos o ano passado com a ALER foi sem dúvida a Conferência Internacional de Energia Renovável em Angola e também com a ALER e com a parceria do Ministério de Energia e Águas, participamos na publicação do relatório de energias renováveis em Angola, que está disponível quer na página da ALER, quer na página da ASAER, e pode ser consultado e descarregado diretamente dessas páginas. Pronto, era o que eu tinha a dizer para esta introdução sobre a ASAER e se houver alguma questão concreta, aqui estou. Muito obrigado. Obrigada, Vítor. Já agora eu vou fazer essa questão. Caso alguém tenha questões, pode colocar. Eu vou aproveitar. Não sei se, Vítor, consegue só baixar um bocadinho do som porque está só a ouvir um bocadinho de eco. Eu vou retirar o... Então, ok. Então, eu aproveito só para perguntar, já agora, sendo uma pessoa do setor, não é, das energias renováveis e certamente consumindo informação dos órgãos de comunicação social angolanos, como é que vê, como é que é a sua experiência enquanto consumidor de informação, como é que vê a cobertura jornalística do setor de energia da parte dos órgãos de comunicação social angolanos? Não sei se me consegue dar aí alguma perspectiva pessoal enquanto consumidor. Tem havido algum interesse, mesmo porque tem havido um conjunto de atividades que de alguma forma tornam o setor muito mediatizado, né? Nomeadamente esta participação do Sr. Presidente da República na Semana da Energia em Abu Dhabi, onde se anunciaram mais, para além dos que eu já tinha dito, mais investimentos em parques solares em conjunto com uma empresa dos Emirados, a Maidar, para parques bastante grandes. Então, isso tem permitido que haja realmente alguma visibilidade das energias renováveis e que tenha havido alguma cobertura. Por exemplo, eu não há muito tempo participei num programa da TV Zimbo, o Debate Livre, e também com mais alguns apontamentos ao nível do telejornal. Portanto, exatamente nessa ligação com essa participação do Presidente nessa... O Expansão fez há pouco tempo um excelente trabalho, usando inclusive o relatório de energias renováveis, e os outros órgãos de comunicação têm vindo a dar alguma cobertura. O Valor Económico, o Jornal de Angola, naturalmente, portanto, tem havido realmente alguma cobertura desta atividade. Ok. Ficamos então assim com esse apontamento. Obrigada, Vítor, então, pela sua participação. Não sei se alguém tem alguma pergunta
diretamente, vou só aqui a ver, mas acho que não. Se entretanto surgirem perguntas, estejam à vontade para as fazer. Eu vou então agora passar a palavra ao Ricardo Pereira, que é o presidente da AMER. Vou só colocar aqui o Ricardo. E o Ricardo o que vai fazer vai também fazer uma apresentação acerca da Associação Moçambicana de Energias Renováveis. Ricardo, julgo que já consigas ativar a câmara também e o microfone. Olá, Olá. boa tarde, ou bom dia. Aqui em Moçambique já é boa tarde. Eu peço imensas desculpas, mas não consigo, no sítio onde estou com muito pouca rede e a câmara vai apenas distorcer a minha voz. Mas, no entanto, acho que, Joana, se me puderes pôr a apresentação. Sim, sim. Eu vou já estou aqui a tentar colocar. Mas já agora aproveito para me apresentar. Ricardo Pereira, eu sou presidente e membro fundador da Associação Moçambicana de Energias Renováveis, a AMER, e tenho muito gosto em poder estar aqui hoje com os nossos parceiros, a ALER e com a ASAER, com quem temos vindo a trabalhar para este setor. E então, tal como o colega Vítor fez, eu se calhar faço também uma breve apresentação do que é a AMER e depois assumo, Joana, que as perguntas que foram feitas ao Vítor serão mais ou menos as mesmas para mim. Exatamente. E, portanto, irei também responder a estas questões de como a AMER tem vindo a trabalhar com o grupo de jornalistas. E pronto, e acima de tudo também agradecer esta oportunidade. Acho que para nós estamos no setor, a gente está constantemente a dizer que um dos principais objetivos ou uma das principais desafios que temos é, de facto, garantir que haja uma comunicação correta e uma comunicação acertada. E acho que os jornalistas que estão aqui são a componente mais importante para que isso aconteça. E então, obrigado também por terem participado nesta formação. Portanto, sem mais delongas, a Associação Moçambicana de Energias Renováveis, podes passar ao primeiro slide, Joana. Portanto, nós como associação estamos dedicados à promoção das energias renováveis em Moçambique, sendo a Associação Moçambicana, e temos aqui, por exemplo, 2 exemplos de uma associação lusófona que trabalha em todos os países da lusofonia e a Associação Angolana, que se foca mais em Angola. Nós, como a Associação Moçambicana, temos, obviamente, o principal foco sendo Moçambique. E esse é o setor que representamos, portanto, de uma forma geral, as empresas que são nossos membros são empresas moçambicanas ou empresas que tenham um forte interesse no contexto moçambicano especificamente. Dito isto, obviamente, trabalhamos em parceria com várias outras associações, tanto a nível regional, dos países vizinhos aqui, muitos deles de língua inglesa, mas como também, obviamente, e aqui está o exemplo da lusofonia. A AMER foi criada em 2017 e representa, e nós, quando eu digo todos os setores, quero dizer que não estamos apenas focados ou para a eletrificação rural ou para a componente dentro da rede, portanto focamos-nos em tudo, tanto dentro e fora da rede, como também focamos-nos nas várias tecnologias, portanto não segregamos apenas uma ou outra tecnologia, mas focamos-nos em todas elas. A seguir, e eu peço imensas desculpas já de avanço, porque vejo que falhou-me ali o número, em vez do 6 devia ser um 9, portanto em termos de conquistas, a AMER neste momento já conta com mais de 95 membros.
mas volto atrás, portanto, em termos das nossas funções, como eu dizia, a nossa função principal é representar os interesses dos nossos membros e atuar como uma voz do setor, promover a consciencialização, e aqui está o que eu mencionava, a consciencialização e a divulgação do uso das energias renováveis é para nós a função número 2. E temos conseguindo vir a fazer isso, mas num mundo altamente restrito, que são os nossos membros e aquele público-alvo que temos que, por vontade própria, chega à AMER. A AMER não dispomos de algumas parcerias, que depois irei mencionar mais à frente, como com o Jornal Económico e por aí fora, mas de facto é o veículo junto dos membros, junto dos jornalistas e junto dos meios de comunicação a quem que nós temos a aproximar, até porque as redes sociais, infelizmente, nas nossas realidades, ainda só atingem um grupo muito específico, normalmente nos centros urbanos, normalmente mais jovens, e não necessariamente para onde a componente fora da rede, que é uma componente enorme deste setor, e que normalmente os targets são pessoas nas zonas rurais, aí existe uma grande dificuldade de comunicação. Acabamos também por ser um interlocutor com os órgãos de decisão política. Neste sentido, temos vindo a ajudar o Ministério, a autoridade tributária, a autoridade reguladora, a AREN, na questão de legislação. Quando digo que temos vindo a ajudar, temos vindo a garantir que toda a legislação proposta para este setor seja devidamente comentada e devidamente informada a quem vai afetar, que é o setor privado. E por último, é uma promoção geral deste setor. Em termos das conquistas, não as vou ler todas, acho que estão aí, mas portanto mencionava só aí uma pequena correção. Já somos quase uma centena de membros, e isto envolve, temos 3 categorias: empresas micro, empresas pequenas, médias, grandes e membros honorários. As parcerias são variadas, e vão desde parcerias locais a parcerias internacionais. Acreditamos que uma associação como esta, portanto, o associativismo dentro da nossa realidade não é algo fácil, e é algo que, infelizmente, hoje em dia é conotado como com uma certa lentidão. E nós, como Associação das Energias Renováveis, queríamos, de facto, mudar esse status quo e demonstrar que não só conseguimos ser uma associação relevante para os nossos membros, mas, acima de tudo, conseguimos trazer valor. E, portanto, o nosso objetivo constante é perceber como trazer valor para os nossos membros, e então conseguimos fundos para assessoria legal, conseguimos fundos para assessoria técnica. Estamos constantemente aqui com os parceiros presentes em organização de eventos, conferências, workshops. Aqui está o exemplo desta formação. E, portanto, temos uma vontade própria muito, muito grande para poder demonstrar aos membros e a quem colabora connosco que, para além de ser um setor que há muito por fazer, é de facto a associação pode de facto trazer bastantes benefícios, não só para os membros, mas para o setor de uma forma geral. E essa é a nossa missão, vamos dizer. Pronto, eu acho que em termos e depois se calhar só na parte mais operacional, portanto, como várias associações em Moçambique, a Associação Moçambicana de Energias Renováveis é composta por um conselho fiscal, uma mesa da Assembleia Geral e a direção. Eu sou o presidente da direção, mas temos 2 pessoas a tempo inteiro, que é o executivo, que temos a diretora executiva e uma especialista de comunicação e membros, que vivem e respiram a associação 24 horas do dia, gosto de pensar,
porque acreditamos que esta coisa das associações a part-time não funciona. Portanto, temos que ter, de facto, alguém a tempo inteiro a lutar todos os dias pelo nosso espaço e é assim que nós também queremos trabalhar. Pronto, eu acho que em termos da associação especificamente, Joana, não sei se tenho mais um slide, acho que o último é o nosso website e o nosso e-mail geral. O meu especificamente é ricardo@amer.org.mz, estejam completamente disponíveis para me contactar. E se calhar agora passando um pouco às perguntas da Joana, no sentido de qual é a nossa visão como consumidores, portanto, de informação e do setor. Nós, o que a AMER, e eu, se calhar, falo, mas ao risco de soar, de ser mal interpretado, faço já este pequeno disclaimer, que é, eu, obviamente, por estarmos tão envolvidos, temos uma visão muito muito focada naquilo que fazemos, não é? Temos alguns números, portanto, toda a nossa comunicação é monitorizada, temos uma monitorização de toda a comunicação que fazemos para vermos até onde é que o nosso alcance já chega, e isso tem vindo a crescer. Eu acredito que, estando no setor, e estou no setor há sensivelmente 15 anos, o setor das energias renováveis mudou drasticamente nos últimos 5. Portanto, digo que no início este setor era muito ligado às ONGs, portanto às organizações não governamentais, a projetos com donativos, com muita pouca monetização e, com toda a franqueza, com pouco interesse para o setor privado. É apenas no momento em que começamos a ter uma estratégia, do qual eu ainda na altura trabalhava no Ministério, fiz parte do desenvolvimento da estratégia das energias renováveis para Moçambique, que o setor privado começa a ser tomado em conta. E é apenas em 2017 que temos de facto a primeira empresa de sistemas solares caseiros em Moçambique. E é aí que as dinâmicas mudam. E é aí que a importância de comunicação de uma associação como nossa muda. Portanto, na parte de comunicação e informação sobre o setor, é nesse momento que vemos uma mudança de as energias renováveis nas clínicas e nas escolas como um donativo do país, do parceiro ou do país a fazer uma parceria XYZ, para uma comunicação sobre o impacto que este setor tem para o setor financeiro moçambicano e as empresas que começam a atrair. Portanto, as energias renováveis passam a ser um dado adquirido ou ou um setor de beneficências para um setor competitivo. E eu acho que é neste momento que a comunicação em volta disto muda. Não me interpretem mal. O setor continua bastante dependente de ajuda internacional, de financiamento internacional, de donativos e por aí fora. Mas, como poderão ter visto, e de certeza que a ALER partilhou o resumo das energias renováveis de 2023 para 2022 para Moçambique, o número de empresas já começa a ser um número significativo. E o volume de negócio e o volume de investimento, estamos a falar de quase 300 milhões de euros simplesmente neste setor, já não é considerado pequeno. E eu acho que é aqui que a informação muda. Porquê? Porque nós temos, portanto, o que eu menciono aqui, um setor que se profissionaliza, que se privatiza, temos um custo e uma necessidade energética cada vez maior e uma empresa pública que é a EDM com algumas dificuldades e com um subir e um escalar da tarifa que começa, de facto, em certos momentos a provocar as pessoas a olharem para soluções alternativas.
E temos, obviamente, a nível global, e isto é um fenómeno global, não tem necessariamente com Moçambique, mas sim as energias renováveis, um preço de um painel solar e dos componentes solares que descem drasticamente. E, portanto, eu acho que é neste sentido que para nós, como consumidores, nós temos visto essa diferença. O que é que nos falta? O que nos falta é, 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 é a informação detalhada, não é? Nós falamos de Caorabassa. Há anos que se fala de Caorabassa como a fonte de energias renováveis, e se olharmos para o papel, Moçambique é 90% renovável, porque temos Caorabassa, eventualmente teremos Mpanda-Mpua, é tudo energia hídrica e, portanto, nós somos. Não, não é bem assim, não é? Muita desta energia hídrica é exportada e a energia que nós consumimos, na verdade, vem de zonas poluentes. Portanto, este acho que é um exemplo claro do que eu gostaria de dizer, que é em vez de falarmos de formas gerais, Caorabassa é energia renovável, é começarmos a aprofundar um pouco os tópicos. Isto, para quem está no setor, eu acho que é bastante importante. E vão entrar, só a injeção nesta rede, nós estamos a olhar para 200 megawatts nos próximos 10 anos. Estamos a falar de pelo menos 10 projetos, todos eles diferentes. Uns são solares, outros são solares com bateria, uns são 10 megawatts, são 30 megawatts. Estes detalhes são importantes e é importante comunicá-los como deve ser. E, portanto, gostaria aqui de oferecer, e nós, como a AMER, acreditamos muito nisto, que muito deste setor, por ainda ser financiado por fundos públicos, a informação é pública e deve ser partilhada, não deve ficar na gaveta de ninguém. E, portanto, ofereço aqui, disponibilizo aqui a todos os jornalistas à AMER para informação que tenham e que precisa de ser verificada, ou informação que tenham, ou informação que não tenham, mas gostariam de ter sobre um dado específico, a AMER nunca irá cobrar por informação. Acho que isso é algo que posso dizer categoricamente, porque não é o nosso modelo de negócio. Muito pelo contrário. O que nós cada vez mais queremos é a democratização da informação, porque quanto mais informação houver, melhor. Informação Exatamente. pública, digo eu, não é? Obviamente, se houverem estudos Claro. feitos, não posso. É o que queremos Sim. todos. Ricardo, já agora eu aproveito, porque surgiu aqui uma pergunta no chat para ti, quer dizer, é para ti e também é para o Vítor. E muito rapidamente, a Diana estava a estar a perguntar, tornando-se um setor competitivo, se é complicado encontrar pessoas qualificadas para trabalhar em energias renováveis. Muitíssimo. É muito, muito difícil, sem dúvida. Tanto que nós, como a AMER, hoje em dia criamos uma chamada plataforma Talento, que é uma plataforma que tenta, que ajuda as empresas a procurar, porque imagina, neste momento o que acontece é muitas das nossas empresas, e estou a dar exemplos reais e coisas concretas que aconteceram, empresas que precisam de instaladores de energia solar e põem um anúncio no jornal, recebem 1000 currículos de eletricistas, que não é o que eles de facto estão à procura, estão à procura de um instalador. Portanto, nós hoje em dia temos uma plataforma que permite às empresas especificar e fazer testes até online, mas é o outro lado, é o lado portanto, a demanda está lá, mas é a oferta. E, portanto, nós, como a AMER, temos planos hoje em dia de formação, de capacitação, de captação de talento a nível das universidades e a nível de laboratórios e formações específicas para trazê-los para o setor, mas existem muitos poucos. E isso é a AMER, por exemplo, isso será a nossa aposta para este ano, que é a capacitação, é capacitar pelo menos nos jovens moçambicanos no setor. Eu gosto de dizer isto, e aqui dizer isto numa sala cheia de jornalistas é sempre complicado, mas aí podem, espero que se conotarem, conotem o Ricardo Pereira, não o presidente da AMER, mas houveram outros setores neste país, em Moçambique, que fizeram o erro de não olhar para a formação como uma prioridade e ficamos a desenvolver o setor e passado 15 anos é que nos lembramos, epá, agora precisávamos de especialistas, e nós esperemos não fazer esse erro. Queremos de facto
e olhar para em 2030, portanto estamos a falar de daqui a 8 anos, que é a meta universal, quando já tivermos, qual era a previsão, 5 ou 6 centrais solares e eólicas instaladas, podermos dizer que existem quadros moçambicanos à frente e a gerir estas coisas. Portanto, é um setor especializado, é um setor que necessita de uma capacitação especializada que não a temos neste momento. Temos que trabalhar muito para a conseguir ter, mas acima de capacitar é depois conseguir que as pessoas entrem no mercado de trabalho e pratiquem, não é? Porque dada a economia e a maneira como as coisas estão, nós temos hoje em dia muitas pessoas capacitadas, mas que estão em casa porque os serviços não estão lá. Portanto, sim, e eu acho que nisso, mais uma vez, esta parceria que tivemos com os jornalistas é importante que a gente consiga comunicar e esperemos poder alavancar quando houverem capacitações. Eu mencionava há bocadinho, na minha introdução, a diferença e o que é possível captar e o que é possível fazer a nível... E eu acho que a diferença que se pode fazer aqui, existe muita comunicação a nível de Maputo, a nível da capital, e depois temos um país inteiro por comunicar. E o que acontece é que acaba por tudo muito ser centrado em Moçambique, em Maputo, e o resto do país fica um pouco esquecido. Mas somos quase 40 milhões de pessoas neste país e, portanto, o talento está lá. É usar estes meios, usar o rádio, usar os jornais que nós não temos e não conseguimos para conseguir pôr a palavra lá fora. Eu acho que os moçambicanos, em geral, têm conhecimento, sabem que se virem um painel solar aquilo é possível produzir energia, sabem se verem um aerogerador ou se virem uma mini barragem, sabem que aquilo, portanto, não é... Eu acho que nós, como moçambicanos, felizmente, ainda não estamos a tentar convencer as pessoas que a energia não é só o barril de petróleo, a energia é, de facto, os recursos que temos à volta. Mas o que é importante para nós como objetivo agora é a capacitação, como tu mencionavas muito bem, mas é também o uso produtivo. Portanto, é conseguir que as pessoas olhem para isto como uma fonte de rendimento e que está disponível exatamente onde elas estão. E, portanto, não precisam de ir até à capital para poder usar. Obrigada, Ricardo. Então, agora permite-me só muito rapidamente, a Vítor, não sei se quer também dar uma resposta muito breve a esta pergunta acerca de arranjar pessoas qualificadas em energias renováveis, não consegue dar a sua perspectiva também? Muito rapidamente. Sim, muito rapidamente. Portanto, o mercado angolano é sempre muito complicado quando se pretende fazer uma avaliação desse género, porque é uma atividade nova. Eu diria que começamos ao contrário, como gostamos muito em Angola, a começar as coisas ao contrário, ou seja, em vez de começarmos pequeno, começamos logo com centrais de 200 megawatts, não é? Portanto, é de pressupor que não haja a quantidade de pessoal suficiente preparado para fazer a gestão desses ativos. De qualquer forma, por outro lado, nós temos vindo, e mesmo porque somos, a ASER é muito consultada, recebemos vários e-mails, quer de técnicos que já têm formação em energias renováveis, portanto, alguns formação especializada de início, outros com cursos de pós-graduação ou com formações posteriores complementares, e que depois não conseguem encontrar um posto de trabalho para poderem exercer a profissão para a qual estudaram. Então, ficamos às vezes sem conseguir perceber exatamente qual é o problema, porque se por um lado o crescimento e o aparecimento deste tipo de solução no mercado, particularmente ao nível que está agora a aparecer com centrais já de uma certa dimensão, é completamente novo, portanto não pode existir capacidade
nacional suficiente para a gestão desse tipo de central. Por outro lado, não queria deixar de referir o facto de haver muitos pequenos instaladores. Aliás, nós temos, eu não referi esse número, nós temos neste momento inscritos na ASAER 114 membros. E há uma quantidade de particulares, portanto, mais ou menos neste momento temos uma inscrição que é praticamente 50% de empresas e 50% de particulares, e uma boa parte desses particulares são instaladores. Eles, pelo menos, é assim que se apresentam. E o que significa que são indivíduos que fazem pequenas instalações. Portanto, neste momento, no mercado, já aparece, particularmente em Luanda, várias empresas que vendem equipamento solar, painéis, baterias, controladores, conversores, etc. Portanto, já ainda não sendo algo com uma dimensão que possa ser significativa, mas a verdade é que já há certamente muita gente a instalar esse tipo de produto. Aliás, um dos problemas que temos em Angola, eu imagino que seja talvez dos maiores desafios que o setor das energias renováveis, particularmente os que utilizam equipamentos descentralizados. Estou a falar de iluminação pública, estou a falar de, por exemplo, foi feito nos últimos anos, há um programa que é o Água para Todos, que é um programa levado a cabo pelo Ministério da Energia e Águas para a instalação de bombas um pouco por todo o país, particularmente na área rural e nas pequenas comunidades, e infelizmente os resultados estão muito aquém dos esperados e muito por causa da vandalização das instalações. O roubo dos painéis, o roubo é enorme. Ao nível da iluminação pública no país, dá dó para quem viaja por Angola. Fez-se um enorme investimento em iluminação pública. Há milhares de pontos de luz com iluminação pública e eu não quero arriscar uma percentagem, mas há uma percentagem extremamente elevada de pontos de luz vandalizados, portanto, sem painéis, sem baterias, etc. Portanto, eu imagino que esses painéis... Entretanto, vamos ter que avançar só mais um minuto, pode ser? Não, eu estava mesmo a terminar. Okay. Portanto, de qualquer forma, é evidente que um aspecto positivo é que quer as universidades, quer os centros de formação profissional já têm cursos ligados às energias renováveis. Portanto, o que significa que a formação em instituições de formação e de educação começa a ser possível para a energia renovável. Ok. Obrigada, Vítor. Pronto, portanto, eu acho que como deu aqui bem para perceber, tem aqui duas associações, a Associação Moçambicana de Energias Renováveis e a Associação Angolana de Energias Renováveis, que têm imensa informação acerca do setor e que também estão disponíveis e prontas para participar caso os jornalistas necessitem de alguma informação. São fontes seguras, portanto, que é aquilo que qualquer jornalista procura. Portanto, acho que é de aproveitar e têm os contactos deles e entrem em contacto com eles porque... são duas entidades excelentes para vos darem informações acerca do setor. E sem mais demoras, eu vou passar aqui a palavra
Vítor, queres só dizer alguma coisa? É só uma coisa muito rápida. Sim. Foi uma falha, não passei o último slide e Ok. fiquei, depois quando vi aí a apresentação da Amer, vi que é uma falha grave. Os nossos contactos é contacto arroba azaer.co.ao contacto arroba azaer.co.ao e que é da nossa secretária executiva e há o info arroba azaer.co.ao que vai para os membros da direção. Portanto, ou por uma via ou por outra, e depois tem o nosso site www.azaer.co.ao www.azaer.co.ao. Vamos fazer o seguinte, se calhar o que nós vamos fazer no site da Aléria, disponibilizamos as apresentações tanto da Azaer quanto da Amer, que é para assim estar tudo condensado num só sítio, os contactos todos, e assim têm acesso a essa informação cada vez que necessitarem. Portanto, como eu estava a dizer, sem mais demoras, vou passar aqui a palavra agora aos próprios jornalistas, a quem está no dia a dia a meter a mão na massa e a escrever acerca destas notícias. E eu vou aqui convidar para apresentar o José Oliveira, que eu julgo que esteja aqui enquanto numa conta de Pedro Torres, se não estou em erro, José. Já tem acesso para ativar o microfone e a câmera, caso queira. Não sei se Microfone já ativei. estamos a ouvi-lo. Não sei se quer ativar também a câmera. Tenho medo que não sei se isto se vai aguentar, mas vamos ver, eu vou ativar. Ok, vamos ver. Se não ficamos só com o microfone, também não tem qualquer problema. Ativei a câmera. A câmera foi... Agora já o estamos a ver. Olá, José. Já? Okay. Isto confunde um bocadinho porque tem aqui na assinatura a dizer Pedro, mas pronto, é o José Oliveira. Estou a usar o computador dele. Exatamente. Olá. José, se me permite, só fazendo aqui uma introdução muito rápida acerca de si, eu encontrei esta descrição que achei muito boa na internet, que dizia assim: José Oliveira tem mais de 40 anos de atividade jornalística dedicada a temas de economia, finanças e energia, especialmente petróleo, incluindo ainda o ambiente e a biodiversidade. Ultimamente tem-se interessado pelos aspectos fundamentais dos temas relativos ao ambiente e à água, que admite serem mais importantes que o petróleo, considerando que vai permitir à Angola exportar energia quando já não produzir petróleo. Trabalhou na Rádio Nacional, ANGOP, Revista Novembro, Televisão Pública e Revista Energia, da qual foi diretor, se não estou em erro, estando hoje reformado, mas atualmente é colaborador do Departamento de Energia e de Ambiente dos Centros de Estudo e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola e consultor de empresas petrolíferas e de serviços petrolíferos. Espero que não tenha dito nenhuma mentira. Acho que é isto. Não, está muito completo. Está, boa. Ainda bem. Tem tudo. Zé, então eu acho que tendo uma voz do jornalismo, não é? E então aqui especificamente, que é difícil encontrar alguém que tem que teve uma atividade muito dedicada ao jornalismo de energia, eu acho que a primeira pergunta que eu lhe poderia fazer, assim, mais geral e sem ser especificamente acerca do jornalismo de energia, seria qual é a aprendizagem mais importante que o jornalismo deu, que estes mais de 40 anos de trabalho em jornalismo lhe deram e que pode, se calhar, transmitir a quem também for jornalista deste lado, ou estudante de jornalismo, ou só interessado na área? Eu acho que há dois aspectos que são muito importantes e que, aliás, me ajudaram muito a desenvolver os meus conhecimentos. O primeiro, quando a gente se quer especializar numa determinada área, tem de estudar e estudar permanentemente. Eu costumo dizer que ainda hoje estudo. Todos os dias eu pego em mais qualquer coisa nova ou guardo, às vezes não tenho tempo de estudar. É verdade que eu recebo hoje muita coisa de vários pontos. E o segundo aspecto é, quer dizer, além de estudar, deve tentar, nas áreas em que quer especializar,
ter meia dúzia de contactos que o apoiam. Eu quero dizer que na minha carreira fui bastante apoiado, primeiro na área dos petróleos. É verdade que ajudava um pouco, porque éramos todos da mesma geração e estávamos todos a começar na área dos petróleos e eu a começar no jornalismo. Eu só fui para o jornalismo em 75, portanto, durante o tempo colonial não fiz jornalismo, era gestor comercial. Era a minha ambição ser jornalista, mas só depois de 74 é que fui para o jornalismo. Mas, portanto, estudar e manter meia dúzia de contactos que o ajudam a esclarecer, a orientar, a tirar dúvidas, mesmo que não seja para publicar, mas para perceber as coisas. E uma das coisas que eu noto hoje muito nos jovens, muitos que contactam comigo, é que de facto querem seguir o setor e aparecem ou a fazer entrevistas ou a querer escrever sobre o setor, mas conhecem muito pouco do setor, não só global, energético, ou seja, particular, o setor elétrico, o setor dos petróleos. E eu lembro, aliás, acho louvável a AGECO, a Associação de Jornalistas Económicos, ter feito um grande esforço para dar formação de base aos jornalistas, já fez vários seminários com instituições públicas, alguns sei com bastante sucesso, mas não sei se da parte dos jornalistas se está a conseguir captar e tirar rendimento desse esforço de formação que se tem feito. E depois há um outro aspecto que é importante. Hoje o jornalista tem a vida muito mais facilitada, que eu não tinha quando eu comecei isso em 75, então na área económica e mesmo na área de energia era terrível. Eu conto sempre uma história, que em 76 eu precisava de fazer um trabalho sobre a exportação de café e não conseguia os dados da exportação de café de Angola. A certa altura, mandei uma mensagem ao ministro Carlos Di Lola, que era o ministro de Planeamento, a dizer: camarada Di Lola, por favor, não me obrigue a mandar um telex para Abidjan para perguntar à Associação Internacional de Café qual é a exportação de Angola. Bem, lá apareceram, no dia seguinte, nessa tarde, lá apareceu um telex com os últimos dados. Bem, isso hoje não acontece. Hoje os dados estão muito mais acessíveis e no setor energético, então, é talvez o setor tanto de petróleos como eletricidade, onde há muito mais acessibilidade. Mas pronto, é preciso de facto, e eu volto a repetir, é preciso que os jornalistas se preparem, estudem, leiam documentos de base, para perceber como é que o setor funciona, para terem noções de básicas. Não é preciso, ninguém quer que o jornalista saiba tanto como um engenheiro ou como um economista que trabalha no setor, mas tem de ter as noções básicas para perceber como é que se pesquisa petróleo, como é que se produz genericamente, como é que na área elétrica, como é que o sistema funciona, como é que se faz a geração, enfim, há que ter elementos de base. E depois, se não quiser estar desatualizado, tem de estudar toda a vida. Depois estar sempre em constante, é uma profissão que se está constantemente a aprender, não é? É verdade. E então, nos últimos anos, tem havido mudanças radicais. E vai continuar a haver. Mas, por exemplo, José, tendo em conta que o jornalista normalmente, a regra geral, tem que saber escrever acerca de uma panóplia de temas, não é? Como é que se faz quando nos cai à frente uma notícia a que temos de dar cobertura sobre uma coisa que não sabemos a terminologia, não dominamos o vocabulário, e é a primeira vez que nos estamos a deparar com aquilo, ou não, ou é a segunda, ou a terceira, mas continuamos sem perceber, não sabemos muito bem como é que se faz, não tendo tempo, não é? Porque hoje em dia o jornalismo também tem essa lógica muito associada à questão de tempo e de rapidez na produção de conteúdos. Qual é que é uma dica que se pode dar para quando não se sabe acerca daquilo que se está a escrever? Como é que se pode procurar saber? Acho que a melhor dica que se pode dar para isso, o jornalista que quer escrever sobre aspectos energéticos tem de ter meia dúzia de contactos a quem recorre rapidamente para o ajudar a perceber a importância, o aspecto particular que um determinado assunto pode ter. É a única maneira. Ou ele está relativamente preparado já e percebe a importância do assunto, mas se não está,
Eu especializei-me na área de energia, mas já vinha da economia e coisa, meti-me muito na área de energia, e portanto, mas mesmo assim, muitas vezes tive de recorrer, pegar no telefone e pedir para me explicarem um ou outro aspecto que não coisa. O jornalista que não estiver tão preparado, naturalmente vai precisar disso mais. Ele tem de ter meia dúzia de contactos da área, relativos à área, para o ajudarem a perceber a importância, o que é negativo ou o que é positivo em relação a determinado tema. Eu penso que não há outro caminho. De contactos, não é? Sempre fontes. Porque de facto é impossível uma pessoa escrever acerca de uma coisa que não percebe, não é? É um Pois bocado é. complicado, dificulta o trabalho. Então, e sendo jornalista em Angola, como é que faria uma análise daquilo que é a cobertura do jornalismo de energia atualmente em Angola? Há muitas notícias, não há muitas notícias? Porque eu vou dizer, aqui a minha experiência de trabalho na ALER diz-me que nós fazemos sempre uma grande monitorização de notícias que existem. Angola é dos países que tem mais cobertura de notícias sobre energia, daquilo que eu consumo. O que eu reparo muitas vezes é que as notícias são todas numa lógica muito de replicação umas das outras. Portanto, não há tanto, se calhar, novamente associado a uma questão de tempo, não há tanta exploração das temáticas, há mais uma lógica de replicação de notícias iguais umas às outras. Mas não sei, isto vendo de fora, mas para quem está de dentro, como é que é a sua análise? Não, mas eu acho que tem razão. Quer dizer, noticiam-se os casos, não há, muitas vezes, elogiando, ampliando a importância de um determinado novo projeto, sem que isso resista a uma análise mínima. Portanto, faz o trabalho mais fácil. O que eu noto é que não há aspectos críticos. E penso que não há aspectos críticos porque não há jornalistas que se dediquem a fundo ao setor energético, seja ele as renováveis, seja ele os petróleos. Isto é um grande drama que eu levo comigo, que acarreto comigo, de tentar preparar pessoas, e tenho apoiado várias pessoas, vários jornalistas mais jovens na área energética, seja ela petróleo, eletricidade, mas depois bato sempre no mesmo assunto, é que não estudam. E, quer dizer, é fácil, o Zé Oliveira está na ponta do telefone, do outro lado, pode explicar isto ou aquilo, mas num momento concreto. Mas essas explicações só não chegam para ele depois sozinho, passados 5 dias, conseguir analisar ou ter um olhar crítico sobre uma determinada notícia. Isso é um drama, aliás, penso que não é só no jornalismo. As pessoas estudarem pouco hoje em várias áreas, acho que é. Aliás, eu vejo professores de universidades que se queixam a nível das universidades que as pessoas estudam pouco, portanto, acho que não é só no jornalismo. Mas, em suma, em Angola, o que eu vejo normalmente é que dá-se as notícias dos factos que acontecem, do novo projeto, de uma implantação, mas não há qualquer comentário crítico à notícia, ao projeto ou coisa. Portanto, fica. E às vezes havia aspectos críticos a comentar. Há também um aspecto que é importante, que eu noto, e agora noto isso muito. Embora hoje a comunicação, portanto, apareça muito mais informação pública por parte dos setores, das entidades estatais, ainda falta alguma habilidade de comunicar determinado número de coisas. Eu tenho observado várias vezes que só depois, falando com pessoas ligadas ao setor, percebo a importância, relativamente à importância de determinados projetos. E isto é mau, quer dizer, pronto. Eu penso que quando um determinado projeto vai numa linha nova, área de energia, que não o mais clássico e o mais simples, o setor devia explicar porque é que
se meteu nesse projeto, porque é que lançou esse projeto, porque é que deu prioridade a esse projeto que aparentemente não era prioritário. Eu dou um exemplo recente. Eu, e aliás, o Vítor está a participar, portanto, contactei com ele sobre o aspecto de que achava que entre fazer os grandes centrais solares ao pé de Benguela, que nós devíamos dar prioridade às pequenas centrais nas vilas e municípios do país que não têm energia ou que estão a viver com energia, com energia térmica. E depois percebi, falando com o responsável do setor da energia, percebi porque que se foi para esta estratégia de começar a aproveitar financiamentos para montar grandes centrais perto de Benguela e do Lume. Esta estratégia está um pouco relacionada com o que pode acontecer no futuro no nosso sistema elétrico, que é de base hídrica. E nós temos de nos preparar que, se calhar, vamos também ter secas e vamos ter crise. E, portanto, devemos ter, se nós temos uma grande capacidade hídrica que está a ser desenvolvida e que vai cobrir o país, enquanto não tivermos problemas com as variações climáticas, nós vamos ser, de facto, um país com mais de 80% de alimentação elétrica com base renovável hídrica. Mas no futuro, se tivermos problemas com as alterações climáticas, se nós tivermos grandes centrais ao pé das cidades, nós reduzimos a produção hídrica durante o dia e trabalhamos e alimentamos essas cidades com energia solar. À noite, normalmente, como não há o solar e não se espera que tão cedo haja baterias com capacidade de grande armazenamento, à noite aumenta-se a produção hídrica das barragens e, portanto, isso é uma solução inteligente. Digamos que vem um bocado cedo, enfim, para as alterações climáticas a acontecerem em Angola e que afetem o centro e o norte de Angola. Penso que ainda vão demorar uns largos anos, mas, enfim, pronto, é uma solução que foi dada. Ora, isto devia ter sido explicado antes, porque eu posso ser considerado uma pessoa de fora, mas o Vítor Fontes, por exemplo, é uma pessoa de dentro do setor e não estava a par desta estratégia, porque senão ter-me dito, ter-me explicado porque é que apareceram as grandes centrais. Isto é um exemplo, mas há vários. A comunicação nem sempre é melhor, nem sempre é mais completa. Isso também não ajuda muito a que não se escrevam, às vezes, asneiras ou as notícias sejam incompletas. Então, e uma última pergunta, antes de passar aqui a palavra também a um colega seu de profissão. Então, de que forma é que o jornalismo, ou qual é que é o papel do jornalismo para a sensibilização da população nesta temática, não é, das energias renováveis, sendo que é uma temática nova, que não é sempre evidente a informação, portanto, de que forma é que o jornalismo pode sensibilizar a população? Eu penso que a melhor maneira de sensibilizar a população é ir dando conta do que se vai fazendo, das melhorias que a implantação de energia renovável vai tendo na realidade. Em Angola eu não vejo muita dificuldade. Nós temos uma tradição muito grande ligada à renovável, porque somos um país que tem uma base hídrica e, portanto, em que sempre toda a gente pensou do setor que tínhamos de ser renovável, tínhamos de trabalhar e enfim, a guerra não nos permitiu e só depois da guerra é que se começaram a fazer os grandes investimentos. Mas, de uma maneira geral, como sempre se abordou a importância da fonte hídrica, da fonte renovável, penso que não há grandes problemas. Mas penso que a nível rural, que é quem mais pode beneficiar rapidamente com a energia pela agricultura, acho que também não há dificuldade, quer dizer, não há grande dificuldade em sensibilizar as pessoas. Quer dizer, há uma potência pelas pessoas, porque na medida que quando a eletricidade chega é uma melhoria das condições de vida. O que nós temos, talvez, de sensibilizar as pessoas, e este é um problema de Angola, tanto quanto sei, Moçambique não tem o mesmo problema, nós ainda temos o quilowatt-hora muito barato, temos também o problema
como do outro lado, no setor petrolífero, dos combustíveis muito baratos. Portanto, o fator preço, de que a energia é um bem importante, mas que tem de ser pago, pelo menos tem de suportar os custos operacionais, é talvez o fator mais importante em Angola, onde se deve sensibilizar as pessoas e explicar sempre às pessoas, meus caros, se a companhia, a empresa de eletricidade não tiver receitas suficientes para cobrir os seus custos operacionais, não vai poder dar manutenção, não vai poder substituir o painel avariado ou o cabo avariado em tempo útil. E este é talvez o aspecto mais importante e que os jornalistas angolanos devem ter presente e devem sempre que possível sensibilizar as pessoas. Nós, por acaso, ontem também falámos acerca disso durante a formação, bastante importante. José, obrigada. Vou pedir só que se mantenha aí, caso surja também alguma questão. E vou passar agora a palavra ao seu colega, que é o Mário Batista, que é jornalista da Agência Portuguesa de Notícias, a Lusa. Vou tornar apresentador. Mário, acho que já consegue ativar tudo. Olá! Falta só ativar o microfone. E agora? Bom Agora dia. já está. Bom dia. Mário, Tá, obrigada olá. por ter aguardado até agora. Não, tudo bem. Não sei se queres começar já por perguntas ou se fala um bocadinho primeiro. Assim, vamos seguindo, se calhar, um bocado a mesma lógica. Se calhar gostaria também que se apresentasse primeiro. Eu também encontrei a breve apresentação que eu tenho sua, que também me disponibilizou, não é? Que neste momento é jornalista da Lusa, que, para quem não souber, é a agência de notícias de língua portuguesa desde 2013 e trabalha na secção de lusofonia. Eu também trabalho no Diário Económico, na secção de economia desde 2009 e é redator com o pelouro de acompanhamento da macroeconomia dos PALOP. Portanto, também tem esta ligação aqui, não tanto ao setor da energia e das renováveis, mas à parte da lusofonia. Portanto, se calhar gostava que se apresentasse também e sempre, se calhar tendo como pano de fundo a mesma questão que eu coloquei primeiro ao José, que é quais é que são as maiores aprendizagens que o jornalismo lhe deu. Epá, estas maiores aprendizagens que o jornalismo É deu difícil. dava um livro. Mas se calhar começar resumo. mais ou menos pelo princípio. Por exemplo, eu sou o Mário Batista, sou jornalista da Lusa, na área da secção da lusofonia. Tenho o pelouro do acompanhamento da macroeconomia dos países lusófonos e é aqui que entra a parte da energia, porque principalmente para Angola e para Moçambique, tudo o que tem a ver com energia, nomeadamente petróleo, as energias renováveis, o gás, tem muito interesse e tem aproveitamento, tanto quanto me apercebo, tem muito aproveitamento nos jornais e nas rádios, nos meios de comunicação desses países. Eu estava a ouvir o Zé há bocadinho e estava a concordar e a abanar com a cabeça que realmente é preciso trabalhar. É preciso estudar e é preciso ler relatórios que às vezes ao princípio não nos vão fazer nenhum sentido e nós não vamos conseguir perceber aquilo que estamos a ler, mas depois há sempre quem nos explique. É preciso ir à procura dessas pessoas e não esperar que elas nos caiam no colo. Ou seja, não é por termos um relatório em inglês técnico sobre energias renováveis que não vamos descobrir a notícia que lá está. Se calhar o que é preciso é mandar e-mails, é telefonar, é ler, é ir à internet, é traduzir aquele documento para se calhar percebermos um bocadinho melhor e depois a partir daí fazer o nosso caminho. Este é se calhar o maior conselho, se há vários jornalistas lusófonos e africanos a ouvirem, se calhar este é o melhor conselho que estes 10 anos, já lá vão 10 anos, na secção de lusofonia me ensinou, que é preciso trabalhar muito e é preciso trabalhar bem. Às vezes nem é preciso trabalhar muito, é preciso trabalhar bem. E um exemplo que eu dou é este. Há muitos analistas a escreverem sobre as economias lusófonas africanas e não são países que tenham uma projeção mundial. E, portanto, o trabalho desses analistas também não é, se calhar, tão difundido como eles gostavam. Portanto, no dia em que um desses analistas
recebe um telefonema ou recebe um e-mail de um jornalista a dizer: pá, vamos falar sobre o seu trabalho, explique-me porque é que você acha que Angola vai crescer 2% este ano, ou explique-me porque é que você acha que a Total não vai voltar a Moçambique ou vai voltar neste primeiro semestre. Pá, explique-me porque é que você acha que em Cabo Verde o acordo financeiro que se fez com Portugal há pouco tempo é importante e pode servir para outros países africanos. Quando a gente põe estas perguntas a estes analistas, pá, eles normalmente respondem. Não é muito difícil, é abrir o site das consultoras, é ir às agências de ratings, começar por mandar perguntas, ou pelo menos uma apresentação para o assessor de imprensa que eles têm lá, e depois ele, a partir daí, faz o seu caminho. Agora, isto só acontece se o jornalista do lado de cá fizer o seu trabalho. Quer dizer, como dizia o Zé muito bem há bocadinho, quer dizer, ajuda a gente ter uma pessoa a quem possa ligar e para esclarecer uma pequena dúvida sobre um relatório. Mas essa pessoa não vai estar sempre disponível para perceber a mesma dúvida. Portanto, nós temos que aprender e depois temos que estudar e temos que trabalhar. Basicamente, é este o meu conselho. Portanto, novamente, uma rede de contactos, não é? Sempre importante. Não sei se isso também... tenho aqui também uma pergunta, já agora, que vou recuar até ao dia de ontem, e houve uma participante, que foi a Diana Tavares, que disse que há uma dificuldade, que sente que às vezes sente que há ghosting, não é aquela palavra que se diz das entidades públicas, ou seja, as entidades públicas não respondem. Como é que se chega a uma fonte que não nos está a dar resposta? Como é que se faz? Eu vou dar a minha opinião muito pessoal, que não vincula a Lusa, nem vincula mais ninguém, a não ser eu. E a minha opinião é embaraçá-las. Embaraçar essas entidades. Há uma conferência de imprensa, nós levantamos a mão e dizemos: muito obrigado pelas suas explicações, eu mandei 10 e-mails, mandei 20 perguntas sobre isto, e nunca ninguém respondeu. É isso. Ou então escrever sempre nos artigos que foi contactada e que não quis responder até este momento, apesar das várias insistências que a gente fez. Eu acho que esses institutos públicos têm uma responsabilidade acrescida em responder aos jornalistas. E depois acho uma outra coisa. Não respondendo aos jornalistas, nas perguntas que nós fazemos, perdem, eu quase que ia dizer o direito, mas vou dizer apenas a credibilidade, para depois virem dizer que nós devíamos ter feito notícia disto ou daquilo. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que eu acho que o jornalista tem que ter um papel agressivo no bom sentido. Ou seja, não temos que ser apenas os chatos de serviço, digamos assim. Acho que temos que pôr as perguntas que nós queremos fazer e dar o direito às pessoas de responderem como quiserem. Mas responderem, porque responder aos jornalistas é responder às pessoas. E em última análise, toda a gente trabalha para as pessoas. Sejam elas quais forem, sejam elas em que ramo for. Todos nós trabalhamos para as pessoas e, portanto, temos que ser responsabilizados, quer os jornalistas, quer as pessoas com quem os jornalistas querem falar, devem responder às perguntas. Não respondendo, muito simplesmente escreve-se no texto contactada à entidade A, B ou C, não quis responder, apesar dos vários e-mails e dos vários telefonemas que tentámos fazer. É isto. E então, aproveitando também só uma pergunta que eu fiz ao José, acho que interessava-lhe também assim, Mário, que é como é que se faz, tendo em conta quando temos prazos para cumprir acerca da cobertura de uma notícia e nós não conhecemos o tema que nós estamos a abordar, como é que nós garantimos que temos toda a informação do nosso lado e conhecemos os termos que estamos a utilizar para não parecer que nós estamos a escrever um texto que é uma salganhada de coisas que nós não compreendemos? Porque certamente se nós não compreendermos, quem está a ler também não vai compreender. Como é que se faz para escrever acerca de uma coisa que não se conhece, é basicamente isso, tendo sempre a questão do tempo, de rapidez de produção de um conteúdo? Essa é, como dizem os ingleses, é a million dollar question, não é? Porque quando a gente conseguir escrever bem e rápido sobre um tema que não conhecemos, acho que podemos estar confiantes que fizemos um patamar na carreira, que realmente já se pode fazer o que quisermos. Não, é difícil. Eu acho que ajuda sempre. Aliás, essa era uma coisa que eu queria, se calhar devia ter começado por aí, que era dar os parabéns
à vossa associação por ter feito esta conferência e por ter chamado o tema, por ter lançado este tema. E é também uma dica, que é as associações, seja de energias renováveis, seja de energias não renováveis, seja do que for, as associações normalmente são uma ótima fonte de informação. Podem não dar notícias, mas dão esclarecimentos. E essa parte é fundamental. Se eu tiver que escrever sobre futebol americano, eu não sei a diferença entre um touchdown e outra coisa qualquer, nem sei. Mas há de haver uma associação de jogadores, ou há de haver uma associação de treinadores, ou há de haver uma associação de pessoas cujo objetivo é promover o jogo. E, portanto, eles normalmente estão sempre disponíveis para responder a questões técnicas ou a tirar dúvidas. É como eu digo, quer dizer, podem não dar notícia, mas dão o esclarecimento que nos permite fazer uma notícia melhor. E, portanto, nesse aspecto, as associações são muito importantes. E depois é fazer aquela coisa que o jornalista deve sempre fazer, que é pôr-se no lugar do leitor e tentar dizer ao leitor o que é que achou mais importante, ou o que é que o surpreendeu. No outro dia cá em casa, os meus filhos são pequeninos ainda e estavam a perguntar, mas o quê, pai, tu és jornalista, mas o que é que tu fazes? Como é que tu fazes as entrevistas? Como é que é e tal? E eu, na altura, lembrei-me de lhes dizer, porque é assim, toda a gente sabe fazer notícias, às vezes a pessoa não tem essa noção. Se eu disser que ontem o meu jantar foi carne com arroz e que bebi um copo de água e que depois, a seguir, durante o café, veio que o Cristiano Ronaldo conversar um bocadinho comigo, e se eu pedir às pessoas para fazerem um título sobre como é que foi o meu jantar ontem, ninguém vai dizer que eu comi carne com batatas ou carne com arroz. Toda a gente vai dizer, ele tomou café com o Ronaldo. E pronto, e o jornalismo é isto, é o que é que surpreende, é a carne e o arroz e é o copo de água que eu bebi? Não, é o café com o Ronaldo. Portanto, esta é a notícia. E o jornalista tem é que ter esta sensibilidade para perceber o que é que pode surpreender o leitor, ou o que é que o leitor pode não saber, que gostava de saber ou que precisa de saber. E portanto eu acho que é um bocadinho por aí. Acho que é tentar escrever rápido, sim, tentar escrever bem, e muito importante é telefonar. Eu costumo dizer que, quer dizer, o jornalista não tem que saber tudo, o jornalista tem é que saber quem é que sabe para lhe telefonar e perguntar. E portanto eu acho que é muito por aí. E nesse aspecto as associações dão um papel, dão uma ajuda inestimável, principalmente no início da carreira, ou quando a pessoa entra numa área que ainda não conhece. Obrigada, boa resposta. Fico à espera da notícia sobre o Cristiano Ronaldo e daí em casa tomar café. Pronto, então sendo assim, Mário, também vou pedir a mesma coisa, que é se tiver a possibilidade de se manter aqui operacional caso surja alguma questão. E então vou agora eu só muito rapidamente fazer uma apresentação acerca da comunicação aqui na ALER. Portanto, o que é que eu faço na parte de comunicação. Nesta parte vou só passar esta parte à frente, esta componente. Portanto, como eu tive a oportunidade de dizer quando começámos aqui o debate, o meu background não é de facto energias renováveis, é jornalismo. E portanto eu deparei-me com muitas destas questões de como é que se escreve acerca de uma coisa que não se percebe, ou que não se conhece, se calhar é mais isso. E, portanto, aqui o que nós fazemos na ALER e o meu trabalho diariamente, nós estamos constantemente a agregar informação, ou seja, o que nós fazemos um clipping de todas as notícias que existem do setor nos países africanos lusófonos, o que me permite também fazer alguma análise, por vezes, que é existem países que têm, de facto, uma cobertura de notícias muito mais aprofundada e com uma periodicidade muito maior do que outros, nomeadamente, eu diria que, da minha experiência, eu acho que Moçambique e Angola são os países que têm uma maior cobertura, e também Cabo Verde, aliás, têm uma maior cobertura de notícias acerca do setor.
E o que eu noto é que existem vários órgãos de comunicação social a escreverem acerca deste setor, não é só um único órgão de comunicação social a fazer uma notícia acerca de uma nova central que foi inaugurada, mas existem vários a fazerem essa cobertura, independentemente de às vezes essa cobertura ser uma replicação de notícias, umas iguais ou muito semelhantes às outras. Portanto, nós agregamos aqui toda a informação que existe, processamos essa informação e disseminamos-la. Agora, como é que nós o fazemos? Nós processamos a informação e, ao processar a informação, a primeira questão que me surge sempre é quais é que são as fontes de informação que surgiram desta notícia? Qual é a fonte que eu devo utilizar? Portanto, pego em todas as fontes que existiram e condenso toda essa informação, complemento informação sempre que necessário, ou seja, o que é que isto quer dizer? É que se existir uma notícia acerca, outra vez pegando o mesmo exemplo, acerca da inauguração de uma central, eu posso complementar essa informação adicionando regulamentos que existam e adicionando, nós temos esta coisa do jornalismo digital, de poder utilizar as hiperligações e de complementar sempre com hiperligações que dêem uma contextualização maior à notícia, portanto, complementar com esses dados, com outras notícias que existam, com regulamentos, ou também temos aqui uma questão na ALER, que é, muitas vezes nós podemos pedir informação aos nossos associados, porque eles próprios podem estar envolvidos de alguma forma nessa notícia relacionada com o setor, e então eu entro em contato com esse associado a pedir, lá está, fontes de informação, a pedir se eles podem complementar a notícia, se existem alguma informação extra que possam partilhar connosco. E depois, aqui, uma parte-chave que vem que vem de seguida, em consequência, é verificar o vocabulário e a terminologia, que é aquilo que para mim, enquanto não sendo nenhuma perita no setor, antes pelo contrário, é aquilo que eu tenho sempre mais dificuldade. Portanto, lá está, como o Mário e como o José partilharam, é consultar, neste caso, também as minhas fontes de informação, para garantir que o vocabulário está coerente e que a terminologia que está a ser utilizada é correta. Portanto, porque isto é sempre garantir a coerência nos conceitos é sempre o mais importante para qualquer notícia, diria. E depois o que nós fazemos é disseminamos esta informação. Nós disseminamos essa informação através das nossas newsletters. Nós temos uma newsletter mensal que faz uma condensação de todas as notícias mais importantes acerca do setor. Lá está, nós tentamos sempre que hajam notícias acerca de cada um dos 5 países africanos lusófonos, mas é sempre muito complicado às vezes garantir a cobertura de notícias da Guiné-Bissau ou de São Tomé, porque às vezes não existem tantas. E então isso é sempre uma batalha mensal, que é garantir que existe uma notícia acerca de cada um dos países. Isso é sempre um bocado mais complicado. E depois também o que nós fazemos é enviamos, temos um serviço de monitorização de notícias para os nossos associados, portanto, os nossos associados recebem 2 vezes por semana as principais notícias do setor, divulgamos essas notícias nas redes sociais, nossas redes sociais são o Facebook, o LinkedIn, o Twitter, coloquei também aqui o YouTube, porque temos no YouTube também vídeos de conferências que nós tínhamos feito, de eventos, e também noto que, eu sei que depois eu gostava de obter esse feedback, quem estiver desse lado, eu sei que há muitos países que utilizam também o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação. Especificamente em Portugal nós não temos muito essa experiência de partilhar notícias, ou se partilhamos é mais numa rede de amigos, mas eu sei que existe também essa exploração do WhatsApp enquanto partilha de conteúdos. E depois também nós temos uma base de dados online e gratuita que eu vou falar já adiante enquanto fonte de informação. Tinha ficado dependente aqui esta componente de fontes de informação que toda a gente pode utilizar, que são de acesso livre e gratuito da parte da ALER. Nós temos relatórios de Angola, de Moçambique, da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe, que fazem um ponto da situação das energias renováveis em cada um destes países, que permitem uma visão geral dos desenvolvimentos do setor, incluem enquadramento regulatório, recursos,
projetos, financiamento de energias renováveis, portanto, são aqui relatórios super abrangentes com toda a informação que precisarem acerca deste país, acerca do setor neste país, podem encontrar nestes relatórios. Estes relatórios estão disponíveis no site da ALER gratuitamente, portanto, usem, explorem, porque são mesmo fontes de informação excelentes. Também temos resumos nacionais que o Ricardo da AMER falou ainda há pouco. Nós temos o resumo nacional de Moçambique 2021 e agora o mais recente, que foi lançado em dezembro de 2022, que tem toda a informação mais relevante e mais atual do mercado das energias renováveis em Moçambique. Novamente, é um recurso que está disponível, que é gratuito, que toda a gente pode aceder. Inclusivamente, no resumo de 2021 foi feita umas animações por capítulo que estão disponíveis no YouTube, portanto é uma forma também, para quem não é das energias renováveis, para quem não é do setor, é uma forma mais dinâmica e mais interativa de consumir essa informação e de perceber também alguns conteúdos. Temos também casos de estudo, desenvolvemos 6 casos de estudo que têm informação prática acerca da aplicação de projetos específicos de energias renováveis na Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe e em Cabo Verde. E por último, como eu referi anteriormente, temos o Ler Renováveis, que é uma plataforma online, que é uma base de dados que é de acesso simples, universal, todos os meses. Nós colocamos lá todas as publicações mais relevantes que saíram acerca do setor. Podem pesquisar, se estiverem à procura de publicações específicas acerca de uma fonte de energia, podem ir lá pesquisar, filtrar por fonte de energia e aparecem-vos todas as últimas publicações que se foram feitas acerca dessa fonte de energia. Portanto, é uma excelente base de dados para qualquer pessoa utilizar de acesso livre. E também temos o Ler Renováveis Moçambique, que à semelhança do Ler Renováveis normal, que é a mãe, por assim dizer, foi feito em parceria com a AMER e na Ler Renováveis Moçambique podem ser consultadas todas as publicações sobre renováveis, somente, claro, acerca de Moçambique. Vou aqui recuperar um slide que a Isabel, para quem esteve presente ontem, utilizou acerca de fontes de informação externas, aqui agora externas à ALER. Eu vou colocar nestes slides hiperligações, portanto, quando nós disponibilizarmos no nosso site, este slide já terá, e o da Isabel também, já terá hiperligações para vocês consultarem e comunicarem diretamente com estas fontes. Foi como ela disse, estas são as fontes-chave. Portanto, estão aqui condensadas as mais importantes de cada um dos países e são aquelas a quem devem consultar para pedir informações e, como a Isabel também disse ontem, caso tenham dificuldades a chegar até elas, contactem-nos. Nós estamos presentes, podemos tentar ajudar, fazer essa ligação, entrar em contacto, fazer a pergunta que vocês querem fazer. Por último, eu sei que isto é uma lista que parece um bocado detalhada, portanto eu não vou passar por aqui, mas vou mantê-la online como recurso, caso queiram utilizar. Fontes de informação externas são sites com todas as informações mais atuais acerca do setor das energias renováveis. Nós próprios, são estes os sites que nós utilizamos quando precisamos de fazer ou de consultar alguma coisa, ou de fazer o relatório que apresenta os relatórios das energias renováveis, aos resumos, aos casos de estudo. São estas as fontes de informação que consultamos e estão disponíveis também online, então para vocês acederem, vou deixar na apresentação. Pronto, e por último, eu coloco uma questão que é, e vocês, portanto, agora eu gostava de perceber a perspectiva de quem estiver desse lado, seja jornalista ou não, seja somente, se calhar, consumidor de informação, quais é que são as fontes de informação que utilizam? Qual é que é a ferramenta de informação que mais utilizam para consumir informação? Qual é que é o tipo de linguagem que utilizam normalmente para escrever notícias, ou se não for para escrever notícias, para comunicá-las, seja de que forma for? Como é que nós, enquanto associação, podemos também fazer chegar informação a vocês? Como é que nós podemos garantir que vocês têm informação do vosso lado? Como é que, ou seja, agora inverto um bocado a questão que é, como é que eu posso chegar até vocês
garantir que fazem uma cobertura das principais notícias do setor, dos principais eventos, de tudo o que possa estar a ocorrer ligado às renováveis no vosso país. E também gostava de colocar esta questão que é, para quem não é da área, como eu, inicialmente, assim partilhei, quão difícil é que é para cada um de vós comunicar acerca destes temas. Portanto, eu agora inverto aqui um bocado o debate e ponho aqui, abro o discurso para toda a gente que quiser partilhar a sua experiência, seja jornalista ou não. Vou parar aqui de partilhar a apresentação e vou só referir novamente que também qualquer questão que vocês tenham acerca de energias renováveis especificamente, temos o Pedro e a Isabel disponíveis para responder caso surja alguma coisa. Pronto, não sei se alguém quer pôr questões, temos aqui jornalistas também disponíveis. Se alguém tiver alguma questão. Não. Vamos fazer o seguinte, eu vou partilhar aqui novamente o meu ecrã. Quando me permitir. A Diana está a dizer... Diana, relativamente à sua questão, é só partilhar a sua experiência, neste caso já percebi que se calhar deve ser jornalista, partilhar a sua experiência enquanto jornalista também, de que forma é que nós podemos chegar até vocês, jornalistas, portanto, inverta a pergunta, de que forma é que nós podemos garantir que a informação vos é entregue. Vou deixar aqui só o slide, se calhar, com as perguntas que eu tinha, se calhar é mais fácil. Qual é que é também a plataforma que vocês utilizam para consumir informação? Ou seja, gostava de receber mas se calhar vou fazer... Gostava de receber esse feedback vosso. Consegui partilhar? Vou voltar aqui a esta ferramenta que nós ontem utilizámos. Se ele me deixar aqui só, peço desculpa. Se conseguirem só aceder, se calhar, através do Slido, como ontem fizemos. Portanto, é só irem a este site, slido.com, e colocarem este código que ele vos pede. E se calhar responderem só a esta primeira questão que eu tenho. Qual é que é a plataforma que utilizam, seja enquanto jornalistas ou enquanto consumidores de informação, qual é a plataforma que utilizam para consumir informação? Se calhar eu vou tentar também partilhar convosco, agora estão a ver o meu ecrã, mas pronto, não há problema, partilhar convosco o link. Acho que ainda não está a chegar, tá. Várias. Uma boa resposta. Mas quais? Qual é que normalmente é que utiliza mais? É um site, são as redes sociais, é comunicação social? Ok. São jornais físicos, são newsletters, é WhatsApp, como eu estava a dizer, que não tenho muita experiência em partilhar informação no WhatsApp, jornais online, ok. Portanto, comunicação social, vai dar. Subscrição de feeds, ok, portanto, newsletters também é uma forma. Newsletters, aí está. Pronto, portanto, redes sociais, Facebook, WhatsApp, redes sociais é o que está mais evidente. Então, vou passar para a segunda questão, que é, qual é que é a melhor forma que eu, agora, posso ter para vos fazer chegar a vocês comunicados de imprensa? Ou notícias, qual é que é a melhor forma para um jornalista garantir que está a consumir a informação das associações? É partilhá-la no LinkedIn? É partilhar no Facebook? É partilhar no Twitter? Por e-mail? Qual é que é a melhor forma?
E-mail, ok. Portanto, é consensual, acho eu, maioritariamente. Ok. E pronto, vou parar de partilhar o ecrã. Caso, acho que não há mais nenhuma questão, nem acerca de energias renováveis, digo eu, nem acerca de jornalismo especificamente. Portanto, se não houver nenhuma questão, eu vou dar por encerrado este debate. Vou passar a palavra só à Isabel, para ela dizer as últimas palavras acerca desta formação, e obrigada a todos pela vossa presença. Olá, boa tarde, ou acho que já é boa tarde na maioria dos países, e olá novamente aos participantes, e agradecer por terem ficado connosco estes 3 dias e este dia que foi mais especial. E para mim, enquanto no fundo a Joana dizia, eu depois consulto as minhas fontes, eu e o Pedro somos as fontes da Joana, e portanto, enquanto nós estamos do lado técnico, foi muito interessante assistir, e nós também temos muito a aprender convosco, e eu acho que é importante vermos isto, que toda a gente tem a aprender com toda a gente, e portanto foi bom assistir e agradecer também aos jornalistas que aceitaram o nosso convite para participarem hoje, e vamos tentar então ser mais efetivos na nossa comunicação e seguir e tentar ajudar-vos no trabalho que têm. Também foi interessante ver, e o Mário referiu que as associações são uma fonte importante de informação, e era um bocadinho isso, essa também é uma das mensagens que vos queríamos passar, é que estamos aqui, temos bastante informação, além, a Joana referiu que consultamos aquelas fontes externas, mas só dizer, nós temos as nossas outras fontes de informação, portanto nós temos contacto direto com os governos, com os reguladores, com as utilities, portanto nós também usamos aquelas fontes de informação, mas nós temos outras fontes de informação, vamos diretamente, né? Se queremos saber a produção de energia renovável em Cabo Verde, nós vamos falar com a Direção Nacional de Energia, de Indústria, Comércio e Energia, ou se queremos, ou vamos falar com a Eletra. E portanto, e no fundo, às vezes o que sentimos é que temos aqui tanta coisa que queremos partilhar com quem pode, a quem isso também pode ser útil. Portanto, é isso, dados, portanto, dados de base contem connosco, esclarecimento de questões, como a Joana dizia, muitos dos nossos associados, portanto, muitos dos projetos que estão a ser anunciados do setor são desenvolvidos por associados nossos, portanto, nós temos que dar acesso à informação extra àquela que é publicada nos comunicados de imprensa. Portanto, se quiserem saber mais coisas, contactem-nos, nós podemos tentar saber, não quer dizer que consigamos sempre dar resposta, mas pelo menos tentaremos. E se tiverem dúvidas, li isto, mas não estou a perceber bem, estou com um bocadinho na dúvida, qual é o segmento de mercado, como é que isto depois vai avançar, também estamos aqui para isso. E pronto, e nós próprios também teríamos muito gosto em contar convosco, e estão desde já convidados a qualquer evento que nós organizemos, gostávamos muito de vos ter lá, e qualquer publicação que publiquemos, passando pelo NASM, também gostávamos muito que vocês pudessem fazer uma cobertura. Por exemplo, a Expansão há pouco tempo fez uma análise detalhada do setor em Angola e fez referência ao nosso estudo, e ficámos bastante contentes por isso, e é para isso também que gostávamos que ele fosse utilizado. E pronto, no fundo é isso, contem connosco, subscrevam a nossa newsletter, vão-nos acompanhando. A Joana também agora já percebeu que manteremos o contacto convosco por e-mail, para enviar a informação que temos, mas normalmente nós temos comunicados de imprensa quando temos uma publicação ou quando temos um evento nosso. É dizer-nos que nós estamos disponíveis não só para aquilo que somos nós a fazer, mas também aquilo que outros fazem e que vocês possam precisar de ajuda a interpretar ou a entrar em contacto. Também dizer, imagino que tenha sido muito complexo aquilo que foi, ou possa ter sido, se calhar não foi, aquilo que explicámos nos 2 dias anteriores, tanto eu e o Pedro. Se, entretanto, ao verem ao verem as apresentações ou ao lerem os documentos, vos surgirem dúvidas, precisem de algum tempo para maturar e não as tenham já para colocar,
estamos também disponíveis para voltar a falar sobre isso. Também só chamar a atenção que isto foi uma formação informal, portanto, se calhar demos aqui alguns exemplos e simplificámos alguns temas para tentar passar a mensagem, e portanto, ou seja, não é suposto ser. E claro que agradecemos, se quiserem referir que a LER providenciou esta formação, mas pronto, não é suposto que isso fosse conteúdo para notícias, a informação que vos passamos, porque obviamente também usámos uma linguagem mais informal e se calhar mais direta, na esperança que isso ajude a passar a mensagem. E é isso. Estava aqui a ver se, entretanto, a nossa percepção do jornalismo que é feito em Cabo Verde, se calhar, só para terminar, a nossa percepção aqui do jornalismo é que são temas que já são cobertos, e muitas vezes também referi que são poucas, mas ainda há coisas que nós descobrimos através das vossas notícias. Portanto, vocês às vezes estão à frente daquilo que nós sabemos, e isso não é fácil, portanto, parabéns. Parabéns, quer dizer, parece que estou aqui, mas vocês também são uma fonte de informação nossa muito relevante. O que talvez nós gostássemos de sentir a evoluir é que as notícias não sejam apenas um relato daquilo que aconteceu, mas começa a haver mais uma questão de análise, mais essa parte crítica, de análise crítica, mas para isso acontecer é preciso compreender bem os conceitos e, mais uma vez, percebo perfeitamente que isso vos seja difícil, porque é um tema técnico e porque vocês cobrem muitos outros temas, mas nós podemos ajudar nisso, eu acho que é um bocadinho isso, e também fazer o contraditório, e um bocado passar as questões, também falaram há pouco, um dos jornalistas que nós trabalhamos, nós representamos as pessoas, não é? E as pessoas somos todos nós, mesmo o ministro é uma pessoa, não é? Eu, independentemente dos cargos profissionais que tínhamos, somos todos pessoas, naquela seção, e se calhar vocês também fazerem esta comparação, não é? Foi anunciada uma medida, foi anunciado um projeto, como é que isto liga às preocupações do dia-a-dia das pessoas? Por exemplo, aquela questão muito relevante e que foi colocada, e eu depois também fiquei a pensar, talvez possa não ter respondido da forma mais relevante. Para nós ou seja, eu tenho muita empatia pela questão do custo da eletricidade, e quando eu disse que a eletricidade não era cara, claro que é, e também como cidadão sofro isso na pele, não é? Também tenho a minha conta para pagar. E se calhar um bocadinho ver isto, ok, temos um projeto de renováveis, isso vai baixar, como é que isso vai ou pode ou não baixar a conta da eletricidade? No fundo, juntar aquilo que é a informação que é anunciada com as preocupações do dia-a-dia das pessoas e tentar ir obtendo essas respostas. Pronto, isto é a minha perspectiva, mais uma vez, mas eu sou técnica, não sou da comunicação, mas acho que esta formação foi muito útil para juntarmos os dois lados da questão. Posto isto, e eu não vendo aqui outras questões, agradeço-vos, estamos aqui, as outras associações com as quais trabalhamos, a AMER e a ASAER também estão, trabalhamos sempre em conjunto, utilizem-nos. Obrigada também pelo vosso trabalho, muito obrigada, e estamos juntos e queremos continuar a trabalhar juntos. E se por acaso virem interesse em contactar com outros colegas de outros países, também digam-nos que nós podemos fazer essa ponte, e é um bocadinho esse também nosso papel como associação lusófona. Portanto, as associações nacionais trabalham em cada país e nós temos este mandato, digamos, ou este âmbito mais regional, e portanto acho que também pode ser interessante fazer essas ligações. Imaginem um jornalista de Angola dizer, olhem, em Angola aconteceu isto, o que é que acontece em outros países, em Cabo Verde, em Moçambique, o que é que há? Nós também teremos todo o prazer em fazer essas ligações. E pronto, obrigada a todos por terem partilhado estas 2 horas destes últimos 3 dias, foi um prazer. E pronto, espero que em breve nos possamos encontrar num evento ou online ou onde quer que seja. Um resto de bom dia e obrigada. Até breve.